Por que a maioria das pessoas não consegue mudar de vida mesmo querendo? Existe um motivo silencioso pelo qual muitas mulheres, depois dos 40, querem mudar de carreira, mas continuam no mesmo lugar. E, curiosamente, esse motivo quase nunca é falta de capacidade. Na maioria das vezes, é falta de estrutura de hábitos. E hoje eu quero te mostrar por que nenhuma mudança profissional se sustenta sem mudança de rotina. Olá, que bom ter você aqui. Eu sou Sheila Couto, psicóloga, mentora de carreira para mulheres 40 a mais, com 27 anos de experiência entre consultório e consultoria empresarial. O que você vai ver nesse canal não nasceu ontem. Aqui nós falamos sobre carreira, desenvolvimento humano e transição profissional com profundidade, sempre conectando ciência com a vida real. Quando uma mulher começa a pensar em mudar de carreira depois dos 40, a primeira coisa que aparece geralmente é medo, medo de errar, medo de não dar conta, medo de aprender tudo aquilo que precisa. Será que vou conseguir aprender? Mas existe uma pergunta ainda mais importante do que todos esses medos, que é a seguinte, eu vou te contar agora. Como sustentar essa mudança ao longo do tempo? Porque uma coisa é fazer mudanças, outra coisa é sustentar as mudanças. Percebe a diferença? Porque mudar de carreira não acontece em um único momento. A mudança acontece no cotidiano, no dia a dia. Existe um psicólogo chamado B.J. Fogg, pesquisador da Universidade de Stanford, que explica que todo comportamento humano depende de três elementos: motivação, capacidade e gatilho. Se um desses três elementos faltar, o comportamento não acontece. E isso explica por que tantas pessoas começam mudanças e param no meio. O modelo de comportamento que esse pesquisador traz, ele determina que um comportamento ele ocorre se esses três elementos, motivação, capacidade e gatilho, convergem simultaneamente. Se eles não convergirem, a ação não acontece. Faltou um elemento, a ação não acontece. E aí, o que isso traz para gente? Eu quero falar de hábitos, certo? Para criar novos hábitos, segundo essa teoria, o foco principal deve ser tornar a ação extremamente simples, aumentando o item capacidade. Ele fala de motivação, da capacidade e do gatilho. Em qual item desses você vai mexer? Segundo ele, se você mexe na capacidade que tem a ver com a facilidade de realização da ação, você aumenta a probabilidade daquela ação acontecer. Vou dar um exemplo claro para vocês que eu vivo no meu cotidiano. Eu faço atividade física com frequência. E o que facilitou isso para mim? Detesto o deslocamento até a academia, acho o trânsito uma perda de tempo, então sempre que eu posso evitar, eu evito. E nessa história de academia, eu resolvi evitar, eu treino em casa. Na pandemia, eu comprei uma esteira e me disseram, vai virar cabide. Não virou. Por quê? Porque eu aumentei o aspecto da facilidade. O gatilho para mim é acordar. Eu gosto de fazer atividade física pela manhã. Então, acordei todo meu dia da atividade, visto a minha roupa e vou lá para o meu cantinho onde está a minha esteira, meus pesos, etc. E faço a minha atividade. Eu tornei fácil fazer isso. Muito mais fácil do que me arrumar, pegar o carro, sair, ir para academia, voltar, entenderam? Então, eu mexi exatamente no aspecto que o pesquisador fala. Aumente a parte da capacidade, torne mais fácil realizar a ação. E aí ela vai se tornar mais provável, tá? Por que ele fala da parte da capacidade? A motivação não é importante? É, quanto maior a motivação, também vai aumentar a probabilidade do comportamento ocorrer. Se a motivação for alta e a facilidade também, nossa, aí é que vai acontecer mesmo. A motivação, ela é um energizador da ação. Acontece que ela não é consistente. Quantas vezes você já acordou sem vontade de fazer as coisas que você tinha para fazer? Eu mesma já acordei e falei, eu não queria treinar hoje, mas hoje é meu dia de treinar e eu vou treinar. Entenderam? Então, a motivação, ela aparece, some, ela não é consistente. Se a gente depender só de motivação, olha, é muito arriscado, tá? Então, para mudar comportamentos de forma eficaz,
o desenho, design, deve ser identificar a motivação existente, tá? E facilitar a ação, fornecendo o gatilho apropriado. No meu caso, do exemplo que eu dei, o gatilho é acordar. Acordei no meu dia de treino, vesti minha roupa e ir lá para o meu cantinho do treino. Aí ele acontece. Então, facilite a ação para você, tá? Facilite. Ah, você está fazendo uma dieta, você tem que comer determinada coisa. Então, na hora do supermercado, você compra aquela coisa e põe ela ali na sua frente. Isso também vai facilitar, porque se você não encontrar aquela coisa, sua mente vai pensar em outras coisas que às vezes não cabem naquele momento. Entende? Então, a gente tem que se construir, não se sabotar. Olha só, quando a gente fala da gente, né, 40 a mais, a mulher 40 a mais, ela já vive uma vida cheia, às vezes, do próprio trabalho, da família, de responsabilidades emocionais, da casa, do cuidado com outras pessoas, de uma mistura de todos esses aspectos juntos. Então, olha a armadilha de esperar motivação constante. Não vai acontecer motivação constante, nem para estudar, nem para se reinventar, sabe? Isso é uma armadilha, muito cuidado. Mudança real não pode depender de motivação, tem que depender de quê? Estrutura de hábitos. Se esse tema está fazendo sentido, já fez você perceber algo sobre a sua própria rotina, curte esse vídeo agora, tá? Porque isso me ajuda a levar esse conteúdo para muitas outras mulheres que também estão precisando reconstruir a sua vida profissional. Vamos lá, tem um jornalista, Charles Duhigg, você já deve ter lido um livro dele chamado Poder do Hábito. Muito bom. Nesse livro ele mostra como pequenas mudanças de hábito criam transformações profundas. Ele chama isso de hábitos-chave, essas pequenas mudanças de hábito, hábitos pequenos que vão desencadeando mudanças maiores. Um outro exemplo clássico também é uma rotina diária de aprendizagem. Quando uma pessoa cria o hábito de aprender de forma constante, ela começa a ampliar repertório, ganhar confiança, porque o conhecimento aumenta a sua confiança, ela começa a identificar oportunidades e pouco a pouco isso vai repercutir também na sua vida profissional, na visão que ela tem dessa vida profissional. Então, eu quero te propor um exercício simples. Começa com uma pergunta. O exercício é você responder essa pergunta. Qual é um hábito pequeno que você poderia começar hoje e que te aproximaria mais da carreira que você deseja, da vida profissional que você deseja? Que hábito está faltando? Entende? Pode ser que seja 15 minutos de estudo por dia, uma conversa, sabe, profissional por semana, dedicar ali tempo para uma conversa sobre o profissional. Lembra que uma mudança grande, ela começa com movimentos pequenos. Às vezes uma aula online, gente, uma aula online por semana é um hábito que, imagina, passa-se um ano, quantas aulas online você fez, quantos conhecimento você adquiriu, você ampliou seu repertório, tá? Então, uma mudança grande começa com movimentos pequenos, não subestime os movimentos pequenos. E se está fazendo sentido, curte o vídeo. Curte o vídeo, porque tem mais mulheres precisando ouvir isso daqui. Seja generosa. No próximo episódio, nós vamos aprofundar uma pergunta essencial. Por que alguns hábitos funcionam e outros não? E você vai entender 3 pilares que sustentam qualquer hábito duradouro. Até lá!